Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Razim. Meu nome é Roseli. Para quem assistiu ao filme, vai relembrar, ele é muito bom, cheio de detalhes, que vai nos trazer mais ainda próximo à nossa doutrina tão querida. E a gente vai também entender por quê que a nossa doutrina ela tem os pés fincados na religião, na ciência e na filosofia. Por isso que a gente busca tantas respostas dentro do Espiritismo. Então eu os convido para se desligarem de tudo o que aconteceu até quando vocês adentraram a casa. Respirem profundo, pausadamente. Vamos deixar que o ar penetre em nossas narinas, nos trazendo paz, nos trazendo equilíbrio, nos ligando ainda mais ao nosso mentor individual, ao mentor da casa, para que a gente possa abrir a mente e o coração e degustar dos ensinamentos evangélicos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, evoluindo através dos ensinamentos cristãos, fazendo os tratamentos necessários, os quais nos equilibram, nos auxiliam, para que a gente se cure daquilo que mais nos atrapalha. Então, como forma de gratidão, vamos ofertar ao nosso Pai Criador e ao nosso Divino Mestre a oração dominical que Jesus nos deixou. Por isso, com muito respeito, vamos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso que demos a hoje, pare as nossas dívidas, assim como das que Deus quer. Não as deixes da tentação, livrai-nos do mundo todos, que nos disse Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Estado de doutrina espírita, seja como simpatizante, como trabalhador, como curioso, nos leva a descobrir assuntos que nos trazem equilíbrio, nos trazem paz, nos impulsionam a nossa transformação moral. E aí a gente vai poder chegar naquilo que Jesus falou. Vocês poderão fazer o que eu faço e mais. E a gente acredita, não acredita? É bem verdade que quando a gente chegar no estágio que Jesus está hoje, como ele não fala, ele vai estar na mesma proporção adiante. Mas a gente chega lá. E para chegar lá, vamos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos que ele nos deixou. Vamos buscar no Evangelho, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. O que será que é ser puro de coração? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto. Porque nós vamos falar sobre verdadeira pureza, mãos lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: porque vocês mesmos também violam o mandamento de Deus,
para seguir a tradição. Vamos falar um pouquinho desse pedaço, depois a gente caminha mais. Jesus é convidado a fazer uma refeição junto com os escribas, com os fariseus, junto com pessoas, além do seu convívio natural. E eles reparam que Jesus não lava as mãos. Por que eles lavavam as mãos? Significava pureza. Sabe quando o médico vai fazer uma cirurgia e ele tem que tirar a sujidade, os micróbios, todas as impurezas para não contaminar o seu paciente? Para os escribas e fariseus era a mesma coisa. Porém, os escribas e fariseus, eles achavam que somente a higiene material estava de bom tamanho. Limpou a mão, vai lá e pode comer porque se purificaram. Tanto que a gente vê na parábola do bom samaritano, não fala que teve um homem que foi assaltado e ficou lá quase despido, quase totalmente nu, todo machucado. Vinha um de Jerusalém, então a gente acredita que era alguém religioso. E não o toca, porque estava com as mãos limpas, purificadas pelo culto religioso que ele tinha participado. Então, se ele tocasse, se tornaria impuro. Então, no Evangelho, tem vários ensinamentos sobre esses rituais, sobre essa crença de que eu não preciso fazer nada para evoluir moral, espiritualmente. Basta que eu leia o Evangelho. Será que é assim? Será que pelo fato de nós estarmos aqui já basta? Vamos pensar sobre o assunto. Então, eles questionam Jesus. Por que não lavou as mãos? E Jesus diz para eles: mas vocês só seguem os rituais. Vocês não acompanham a essência dos ensinamentos. Seguir o ritual já está de bom tamanho. Então Jesus comenta com eles sobre o que diz a lei de Deus. Eles não seguem a lei de Deus, eles passam para o outro. Por quê? Como era o pensamento deles? Honrai pai e mãe. Se eu fosse lá, assistisse o culto, desse a colaboração financeira para o templo, eu já estaria beneficiando os pais. Pronto, fim, eu já fiz o papel de bom filho, de boa filha, de bom filho. Mas Jesus disse que não é isso. Quando Deus fala honrar pai e mãe, é assistir na sua velhice, nas suas necessidades, e não simplesmente terceirizar os cuidados. Ele já fez lá a contribuição, já assistiu o culto, já ouviu os ensinamentos de Jesus. Para que eu vou ter que fazer alguma coisa a mais dentro do lar, cuidando daqueles que cuidaram de mim? Essa é a reflexão que eles faziam. Então Jesus os chama de hipócritas. Por que Jesus chama de hipócritas? Porque o próprio Isaías já dizia assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Eles pegaram todas as leis, as 10, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o pai e a mãe, não matar, os 10 mandamentos,
que deviam não somente ser ensinados, mas vividos, praticados, e foram adequando às suas necessidades. Honrar a Deus, passe ali, coloque a oferenda no altar e pau. Será que isso perdura até hoje? Será que a gente faz a obrigação imposta pelos conhecimentos, mas a gente não vê que essa imposição vai nos libertar de nós mesmos? Porque Jesus foi muito claro conosco. Não quer fazer? Não faça. Mas se você quiser evoluir, se você quiser progredir, até chegar ao Pai, você vai precisar seguir um caminho. Qual caminho? O caminho que Jesus ensinou. Você vai precisar conhecer a verdade. Qual a verdade? A que Jesus trouxe. Ele desmistificou tudo que foi deturpado. Por isso que ele usa uma expressão, ele diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. O que significa essa planta que meu pai não plantou? Essas leis. Quanto mais a gente distorce os verdadeiros ensinamentos, mais nós estamos enraizando no outro um conhecimento errôneo, que ao invés de aproximá-lo da sua transformação, ao invés de trazê-lo mais próximo de Jesus, do Pai, da sua evolução, mais eles vão ficar presos naquele falso conhecimento e mais eles vão multiplicar as ervas daninhas. Jesus nos fala para a gente crescer e dar frutos, e os bons frutos, é sobre isso que Jesus falava. Só que naquela época ele precisava usar da linguagem do povo. Falava de marés, de pestas aos pescadores, e eles absorviam a essência. Falava de plantio, de colheita aos agricultores, e eles também tiravam a essência, porque era sobre o que eles conheciam, o que eles viviam. Imagine se Jesus falasse com eles sobre o pouco conhecimento que nós já estamos conseguindo ter. Seriam pérolas jogadas aos porcos. Eles não entenderiam, eles não tinham conhecimento. O conhecimento só era possível para as pessoas que tinham dinheiro, que eram mais cultas, os nobres. Pessoas como nós não tinham o acesso. Por isso que Jesus falava aos pobres, aos estrupiados, aos seus apóstolos, para que se propagasse o seu ensinamento, para que a gente pudesse entender. E uma coisa também, eu gosto de falar, e preciso de vez em quando, uma coisa que a gente precisa entender na essência, o que são mãos lavadas. Toda vez que a gente vai lavar as mãos, se nós estivéssemos naquela época, lavamos a mão, pegamos o alimento, colocamos na boca, a mão está limpa, o alimento está limpo, ele vai adentrar em nosso corpo. Mas o que acontece? Ele vai percorrer o nosso organismo, ele vai distribuir nutrientes, ele vai distribuir tudo que precisar para o nosso corpo.
E o nosso corpo é a primeira coisa que vai ficar quando a gente desencarnar. O que vai conosco? Nós, espíritos. Então, o que Jesus nos diz aqui sobre a impureza, sobre pureza, é que é necessário que a gente trabalhe as nossas impurezas. Quais as impurezas que nós temos? Maus sentimentos, maus pensamentos, más ações. É sobre isso que Jesus fala. A necessidade de ter higiene, sim, mas a maior necessidade é nós nos transformarmos moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Como nós podemos fazer isso? Buscando uma leitura edificante, lendo o Evangelho. Sim, refletindo sobre cada coisa que nos chega. Para que estiver saindo aqui, puxa, Roseli falou tal coisa, porque assim o nosso mentor está ao nosso lado, nos inspirando, fazendo com que a gente, com que chegue até nós aquilo que nós precisamos transformar. Quando eu falo em mau sentimento, que eu não sou orgulhosa, o orgulhoso é o outro. Só pelo fato de pensar assim, nós já estamos trabalhando a não aceitação. Não, eu sou orgulhosa sim. Não gosto quando falam assim, não gosto quando acontece tal coisa, não gosto. Não. Então nós precisamos trabalhar esses nãos em nós. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos emperra de dar o próximo passo. A gula. Tudo aquilo que nos atrapalha. Cada um de nós tem uma imperfeição que muitas vezes a gente camufla. Eu não quero que o outro saiba que eu tenho a gula. Gente, olhem para mim. Como que a gente vai esconder uma coisa que todos veem? É bem verdade que existem imperfeições, vícios, defeitos, que a gente começa a camuflar. Mas no fundo, a gente sabe que precisa de uma lapidação. Precisa trocar essa imperfeição por uma virtude. Se eu luto contra a gula, eu preciso achar uma virtude para substituir. Às vezes uma coisa boba que a gente fala, gente, mas isso é muito simples. Eu adoro cozinhar, então eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma torta, vou embrulhar em pedacinhos, vou sair e vou distribuir para esses moradores de rua. Ou num saquinho, deixar ali do lado. Estou trabalhando a caridade. Estou trabalhando o olhar o próximo. Estou abafando aquele orgulho, aquela soberba de que eu cozinho bem, eu só chamo pessoas que vão me elogiar. Não. Tarefa de casa, tarefa da vida, tarefa da encarnação é a gente se olhar no espelho, nada mais. E não se querer mal por isso. Eu não tenho jeito, eu não consigo, não dá certo. Não, gente. Porque quanto mais nós nos colocarmos para baixo, porque temos alguma coisa que precisa ser consertada e está difícil, pior ela se tornará. Vamos fazer as nossas orações, e nos momentos das orações, pedir amparo, pedir auxílio, pedir que a gente consiga despertar em nós aquilo que Jesus diz. As impurezas materiais sendo descartadas e trocando as impurezas do coração, de dentro de nós, para dar lugar às nossas virtudes.
Espero que eu tenha sido clara para que as reflexões possam vir de uma maneira bem natural, sem forçar. A gente já encarnou várias vezes, já melhoramos muita coisa, e essas coisas que ainda têm que ser melhoradas, se a gente fizer um pouquinho cada dia, vai ficando em nós de maneira indelével e não vai sair. E aí nós estaremos cada vez mais próximos dos ensinamentos de Jesus. E de volta para casa, né? Que Jesus abençoe as nossas reflexões. Então, pelo muito que recebemos, vamos dividir com aqueles menos afortunados. Vamos vibrar. Vibrar nada mais é do que colocar em nosso coração desejos de amor, desejos de paz, desejos de saúde, enfim, o que nós temos de melhor, e direcioná-las. Por isso vibramos intensamente pelo nosso país, unindo dirigentes, unindo os dirigidos, para que possam trabalhar para o bem comum, vibrando pelo nosso lar, por quem divide conosco, por quem nos visita, e vamos estender as vibrações aos nossos vizinhos, que haja paz entre nós, vibrando também muita saúde, muita paz, pelos irmãos que estão lendo de dor e que têm dores muito maiores do que as nossas, pelos irmãos que vivem em situação de moradores de rua, por aqueles que estão tão desesperados, que buscam até terminar com a sua vida, que as nossas vibrações possam encher os seus corações de amor, de paz, para que eles enxerguem a solução. Vibramos pelos nossos familiares, amigos e por aqueles que ainda temos dificuldades no relacionamento. Vibramos por quem passa pela nossa mente nesse instante. Por cada nome que colocamos com muito carinho na nossa caixinha de vibrações. Vibramos por nós. E vamos deixar assim uma vibração em aberto, porque assim a espiritualidade utiliza onde ela for necessária. E então, com muito carinho, com muita gratidão, nós damos graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Que assim seja. Muita gratidão a vocês. Obrigada. Que tenham um fim de semana e uma semana repleta de muito amor, muita paz e muita determinação. Que assim seja.